essas coisas, esses casos que estão acontecendo estão me deixando muito abalada, assim, que estão pegando nos lugares. Eu vi. E aí ontem eu vi até meio que de embate com o Daniel, porque a gente está muito revoltado, né? Só que aí tá demorando tanto para ter resultado que tá começando a ficha cair e dizer, calma, revolta, calma. A revolta, ela precisa ser pensada, analisada, precisa fazer sentido. Precisa ser estratégica. Mas não dá para calar a revolta, né? Eu acho. E aí ontem a gente meio que... Ele falou uma coisa, eu revidei outra, e a galera ficou meio assim, ó, calma que a gente se entende. Nossa, a referência que eu tenho de vocês de Recife é de um pessoal de muita atitude e de... eu acho que na medida que a gente não tem aqui no Sul, e se tem alguns aqui, eles se destacam de uma forma, acho que até ultraviolenta, que é a reação. O ser reativo, numa sociedade que a gente, às vezes, é muito tolerante no intolerável, ou a gente espera que a máquina vá responder, e aí tem a urgência do dia a dia, tem a fibra, tem o filho, tem tudo isso puxando a gente para agora. As coisas são agora, né? Administra isso agora. Então, eu das histórias que eu recebi, assim, da vez que o Fer foi para a piscicultura, da própria postura que vocês têm mesmo, quando apresenta uma proposta, no caso lá da eleição do Piscicultura, as coisas elas engajam e elas têm uma força imediata, sabe? E essa é uma força que também não pode ser calada, porque senão a gente vai adiando coisas que não são adiáveis, né? Tolerando o que não é tolerável. E aí a gente vai achando lugar para essas coisas, só que elas precisam sair, na verdade, né? Nossa, velho, o pouquíssimo que você falou da gente, obrigada também. Às vezes a gente precisa ouvir. Vocês são tudo isso, meu Deus, é referência para todo mundo aqui. Às vezes a gente precisa ouvir isso um pouquinho. Principalmente nesse momento, tá tão dolorido assim, sabe? É bem importante. Pois é. E eu vi isso lá nas mensagens. Pô, a gente já está gravando. Eu vi isso lá nas mensagens e percebi que chegou num impasse do que é que a gente consegue fazer com as nossas forças e do que é que a gente precisa, do que a gente não consegue fazer mais sozinho. Sim. E eu acho que isso é maturidade que traz, né? Falar assim, que é aquela história da revolta, né? Eu tô assim com muita, tô sentindo, né? Tô sendo muito afetada, e isso quer dizer que eu sozinha não tô conseguindo agir. O que a gente pode fazer? Convocação nacional. Tá. Primeiramente falar, né, que o candidato à reeleição foi reeleito com 78% da população aprovando ele. Primeiro turno. Não, eu acho que não é nem só primeiro turno, sabe? É mais de 3/4 da população recifense acredita que ele é a melhor opção. Então, isso faz com que todo o cenário mude, né? Todo o cenário se coloque no lugar onde a gente precisa estrategicamente entender o que a gente vai, o que a gente pode fazer, né? Então, uma das coisas que para mim é muito marcante é que esse ano ele não assinou a carta compromisso, né? A gente tentou, foi atrás de assessores e tal, e ele não assinou a carta compromisso, mesmo tendo várias pessoas indo atrás por a gente também. E uma outra coisa que é bem interessante é que na carta anterior a gente nunca tinha tido, e nunca houve depois dele também, nenhuma ressalva. E lá em 2020, a ressalva dele foi dizendo que muito improvável ele conseguir aprovar o plano de mobilidade urbana, né, o nosso plano municipal. E ele conseguiu no primeiro ano, né, o plano de mobilidade, e que ele está basicamente engavetado, uma vez que não foi executado, né, não existe nenhuma diretriz de execução para ele. Então, é nesse cenário que a gente está hoje, né? A título de marketing, a gente tem ali sendo colocado que sim,
a cidade tá se movendo em prol da visão zero, né, em prol do pensar a cidade, de priorizar o transporte ativo, né? Mas quando a gente vai ver, no fim das contas, isso aí está sendo não é priorizado, né? Não é colocado como prioridade na execução da cidade. E aí um outro grande problema, né, da cidade é que a gente tem um plano diretor cicloviário que começou a ser executado lá em 2014 e que o primeiro grande boom dele deveria ter sido até 2015. E aí, na verdade, que no caso era 2014, 2015, né, o biênio, e a gente vem até hoje se arrastando e agora, né, nos últimos anos, principalmente dessa gestão para cá, a gente tem a execução de ciclofaixas onde deveria ter uma estrutura realmente segregada. Quando não, é nas ruas que nem necessitariam ter realmente segregação, sabe? Então, a gente tem um grande boom de veículos motorizados em cima da ciclofaixa, né? A gente tem um grande boom de atropelamentos em cima da ciclofaixa, então não é um local onde as pessoas se sentem seguras, né? E, na verdade, esse grande movimento que vocês estão vendo, né, por causa das mortes, ele vem muito antes, ele vem de mais ou menos junho, julho, em que a gente teve, né, uma das nossas ex-coordenadoras atropeladas dentro de uma ciclofaixa, e porque tinha um motoqueiro vindo na contramão e na curva, né? Então, ela teve escoriações e tal. Então, esse movimento da gente, né, nas mídias locais, ele já vem se arrastando há um bom tempo, assim. Então, hoje, a malha cicloviária de Recife conta com um pouco menos de 30 quilômetros, né, de ciclovia, enquanto deveria ter 250 de ciclovia. E aí, quando a gente vai falar de ciclofaixa, o plano diretor, ele abarcava 4 quilômetros e 200, enquanto a gente hoje já passa de 170 quilômetros de ciclofaixa. Então, mostra o que olha como estão gastando dinheiro público, mas estão gastando no lugar errado, né? Então, quando a gente vai falar, né? Primeiro a gente tem que falar dessa diferença, né? A ciclovia, ela vai segregar, ela vai proteger o ciclista. Era para ter 250, a gente tem um pouco menos de 30, né? E enquanto a ciclofaixa, ela não dá essa proteção, né? Ela é realmente, era 4 quilômetros, é uma coisa muito pouca, né? Muito ínfima quando a gente vai pensar na cidade do Recife. E aí, quando a gente já está em 170, existe um porquê, né? E esse porquê é justamente colocado em vias que não agregam, que não conectam, né? E aí a gente, ano passado, dezembro do ano passado, vai ser a primeira ciclovia que a gente tem a ser inaugurada, né, na cidade do Recife, na avenida, em uma avenida que realmente assim vai colocar o ciclista num local de proteção, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem a primeira ciclovia do Recife, lá de 1982, que é aqui bem pertinho de casa, na Beira Rio, que ela é retirada a possibilidade de usar bicicleta, né? Ela é colocada realmente placas da prefeitura com proibido bicicleta na primeira ciclovia de Recife. Então, isso mostra que a gente está ali sempre. E o outro ponto, né, que eram os 3 pontos que eu queria colocar, era a estrutura cicloviária quantitativa que tem hoje, relembrar que a gente deixou de ter a ciclovia da Beira Rio de 1982, né, eu não era nem nascida, e a gente deixou de ter essa ciclovia. E o terceiro ponto é o Ideciclo, né, da Amiciclo, que agora a gente tem em todo o Brasil, que ele surge justamente dessa necessidade, que não é só fazer a estrutura cicloviária, né? Você está fazendo que estrutura para o quê? Então, a gente passou a fazer a análise da estrutura cicloviária, se ela realmente é o suficiente para a região metropolitana. Então, a gente acabou de fazer um mapeamento de toda... Porque o plano diretor cicloviário, ele é toda a região metropolitana, né? Ele abarca os 14 municípios. E a gente teve equipe indo para todas as malhas, fazendo análise delas e ranqueando, né? Que eu acho que é o mais legal, assim, que a gente diz, essa estrutura aqui, se ela fosse excelente, ela teria essa pontuação, mas ela está sendo nesse a gente mostra, inclusive, como melhorar, né? Então, a AMIS faz esse mapeamento, mas também dá o que seria o ideal, né? E hoje a gente também está começando, né, o Ideciclo Nacional, então a gente vai conseguir fazer comparativos, Recife, BH, Brasília e várias outras cidades, que é muito importante.
Bárbara, eu queria saber daí como é que está o ranking, mas antes disso, o ranking de Recife, mas antes disso, eu não entendo como é que se proíbe bicicleta, sendo que ela está com direito de circulação pelas vias, pelo CTB. Assim, um jeito de você proibir a bicicleta numa via pública é colocar numa velocidade incompatível, mas daí a gente está falando disso? Ou, né, de uma velocidade de rodovias, assim, ou uma placa ali também não está certo? Assim, está ilegal essa placa, não é? Porque foi Não tem colocado na entendimento disso. ciclovia, né? É tipo assim, era um local que era estrutura para bicicleta, e hoje tem placas, né, dizendo que é proibido o uso de bicicleta nesse local. Mas o Então, que ficou no lugar? agora é uma pista de Cooper. É o quê? É uma pista de Cooper, é para correr, não é para bicicleta. E assim, Paty, eu Pista acho que de... uma das coisas que é bem importante também falar, né, aqui, as poucas ciclovias que a gente tem, elas são colocadas em locais que eram calçadas, né? Então, esse embate, ele sempre acontece com o pedestre, né? Então, o próprio poder público, ele faz com que o pedestre, o ciclista, esteja sempre nesse embate. Não se remove via de carro, né? Continuam as vias com as mesmas dimensões que sempre houveram, mas se retira o espaço do pedestre para colocar espaço como espaço de ciclista. A gente tem também aqui as calçadovias, né? São as Boa, calçadovias. gostei. É, Calçadovia. calçadovias. Mas então, necessariamente, se ali é proibido, então a bicicleta vai para uma via que daí também se torna incompatível com ela e ela cede, mais uma vez, a bicicleta cede para a cidade, para a população, o seu espaço para velocidade. Isso, isso. E é isso, assim, a gente está vendo uma crescente, né, com a uberização das motos, o quanto a velocidade da cidade está muito maior, né? Sim. A gente se encontra para as pessoas dizerem, nossa, está cada vez mais perigoso, assim, a gente se sente mais desprotegido nesse lugar, sabe? Repelido, né? É. Mais repelido. De, de perdas, de atropelamento, de violência no trânsito, especificamente sobre o ciclista. E a gente não tem uma cidade com infraestrutura. E como você falou, inclusive recente, agora, depois das eleições, a gente teve aprovação de um prefeito que não assinou a carta compromisso sobre mobilidade ativa. A Associação Amiciclo mobiliza as pessoas, engaja, produz dados, tem uma estabilidade na sua produção, no seu engajamento. Então, fica aqui minha admiração. Bárbara, você como coordenadora, sinto que até minha admiração por você e você representando essa organização. E agora a gente está diante de um impasse, que é ver a falta de ferramentas que a gente tem diante de uma prefeitura, diante de órgãos competentes que não respondem a casos gravíssimos, a fatalidades que acontecem no trânsito de forma já prevista, porque a infraestrutura não só está excluindo os ciclistas, como também está repelindo os ciclistas, e pior, pelo que eu percebi num dos acontecimentos mais recentes, falta sinalização diante de uma reforma na cidade, né? Onde ciclistas sempre costumam andar e fazer a travessia, e aí ali encaram uma mudança na cidade, na via, na direção da rua, e aí acontece aquilo que não dá mais para chamar de acidente, acontece aquilo que pode ser algo programado. Parece que, assim, tem que ser responsabilizado as pessoas que estão lançando a cidade dessa forma. Quais são as ferramentas que você deseja que a gente consiga acessar para causar impacto para a mudança desses quadros de perdas de ciclistas, de estudantes, de trabalhadores que estão usando a cidade do jeito que deve ser usada, de forma consciente, com prazer, com economia, com inteligência, que é através da bicicleta. O plano de mobilidade da gente virou nosso novo mecanismo, né? A partir dele,
colocaram ele como um grande guarda-chuva, né? Então, o plano diretor cicloviário agora deveria estar sendo acolhido por ele, né? Deveria estar sendo executado a partir do plano de mobilidade. A redução das velocidades, né? Recife era para ser uma cidade de 50 km por hora, como é solicitado, né? E visão zero, né? Então é isso, assim, nenhuma morte é aceitável. Onde Nelson morreu semana passada, era onde outras 2 pessoas morreram e a gente não ficou sabendo, né? Porque a gente, analisando os dados da transparência da prefeitura, aí, semana passada foi que a gente se deu conta que de janeiro a maio existe lá nas estatísticas da prefeitura 2 óbitos naquela mesma rua, né? Então, isso mostra o quanto não é só a gente falar sobre Nelson, a gente tem que falar sobre todos os outros que a gente também não está sabendo, né? Então, quando você pergunta quais mecanismos, execução do plano de mobilidade para ontem, né? Execução do plano diretor para ontem, redução das velocidades para ontem e fiscalização dessas velocidades, né? Porque se a gente hoje está do jeito que está, as pessoas avançando o sinal e fazendo o tempo inteiro, né, esse movimento, é porque elas se sentem acolhidas em serem pessoas danosas no trânsito. E a gente está fazendo, então, um apelo às organizações para que o prefeito atenda, responda, bote orçamento, coloque na pauta, chame a Amiciclo para acompanhar os projetos. Qual que é o passo que você vê, Bárbara, que a gente pode contribuir para o primeiro passo acontecer? Aceitar a Amiciclo, conversar? Como é que tá? A gente sabe que existe, né, um acompanhamento de uma empresa, a Bloomberg, aqui em Recife, mas que a gente nunca foi acionado, né? E é isso, assim, a gente tem estudos na área do desenvolvimento das estruturas cicloviárias, a gente tem estudo na área de pesquisa de público, né, que acolheria aquelas estruturas, a gente tem pesquisas com as pessoas, né, e aí, dando nome, a gente tem o ID-ciclo, que a gente analisa a estrutura cicloviária, a gente tem pesquisa perfil, que a gente entende cada ciclista, como ele atua, a gente tem contagem de ciclista, que a gente sabe os cruzamentos que mais tem ciclistas na cidade, a gente tem agora o diagnóstico orçamentário, que a gente foi e analisou, né, os recursos financeiros do município, né? Então, a gente tem todos os mecanismos e a gente realmente gostaria que a Amiciclo fosse considerada no fazer e pensar a cidade, né? Como o próprio plano diretor coloca, né? Que deveria ter também a participação nossa. E normalmente a gente só é chamado na noite anterior ao início das obras. Então, não existe a participação. Não existe a participação da nossa nesse pensar a cidade. Você acha que a imprensa está apoiando? Tem uma parcela que está se sensibilizando? Qual que é o caminho que as coisas estão mostrando mudança? Ou, Bárbara, o que é que a gente, como sociedade brasileira, sensível a essas causas? Porque aqui, em Curitiba também, a gente tem um quadro de mortes no trânsito que está aumentando, ou seja, a gente podia estar diminuindo os dados, e de 2022 para cá está aumentando. Vou te falar, em Curitiba a gente vê que tem um veículo que é o que mais causa, que são os ônibus, né? 50% das frotas, 50% dos veículos que causam colisões com ciclistas são ônibus. Então, até pergunto para você se a moto ganha esse destaque, se é o veículo individual mesmo, ou se tem os ônibus nessa situação. E como é que a gente mobiliza nacionalmente? Precisamos da imprensa, né? Precisamos da imprensa mais cúmplice desse lado, desse testemunho mais ocular do que está acontecendo, né? A gente tem a imprensa do nosso lado, você vê a imprensa recifense absorvendo, entendendo mais o caso? Sim, a gente percebe o quanto a imprensa está cada vez mais junto, né? A gente, inclusive, toda a nossa equipe da Amiciclo está sendo mobilizada diariamente para dar entrevistas e estar nesse lugar de propagação mesmo dos nossos dados. Então, isso está sendo colocado o tempo inteiro na mídia local, né? Porque, como eu falei, desde lá do caso de Gaia, que nossa ex-coordenadora, que vem, né,
a gente com o acesso ilimitado às mídias e tal, então isso é muito importante. Mas quando você me pergunta, né, o que a gente pode fazer a nível nacional, a gente está, sim, né, se mobilizando a nível nacional, porque é isso, assim, eu cheguei e disse, gente, tá insustentável, Recife não dá mais, basta, sabe? E aí o que eu escutei de volta foi, aqui também está complicado, aqui também está acontecendo. Eu não sei se vocês sabem, mas semana passada, assim como teve a morte de Nelson aqui em Recife, também teve, João Pessoa também teve Natal, né? Então também teve, e não é que também teve, é também teve e a gente ficou sabendo, porque é isso, a notícia precisa chegar, né, nas associações locais. Então, a gente percebeu que não é uma coisa isolada de Recife, está sendo uma coisa muito propagada e que a gente precisa dessa mobilização nacional. Então, a gente está também se mobilizando nacionalmente, não só com as mídias, mas também com o poder público, fazendo esse trabalho de ativismo que é nosso, né? Que é total nosso. Então, que isso precisa ser muito reverberado, porque isso está uma situação de saúde pública, né? Então, a gente precisa colocar isso nesse lugar. Então, vamos fazer um apelo para que as pessoas acessem o material da Amiciclo no Instagram, para que divulgue, para que compartilhe, para que faça uma ponte para todo mundo entender a gravidade da situação e entenda que isso reflete também no lugar onde está. O Brasil é gigantesco, se a gente consegue fazer uma mobilização dessa puxada por situações que são... Não tem... não tem como aguentar mais, né? Não tem o que esperar para que isso seja daí motivação para que todo mundo engaje. Então, fica aqui meu apelo para que a gente entre nas redes da Amiciclo, da Associação de Recife, que tem ali postagens explicando a situação e para que a gente, focando ali, seja uma acupuntura nacional, para que aí a gente consiga atingir as questões que a gente também tem no nosso estado e na nossa cidade. A gente convida todo mundo, né? Amiciclo, em todas as redes, a gente é esse nome. Também eu acho que é importante acompanhar as redes do João Campos, né? Que é o prefeito local. As redes da prefeitura reabriram, né? Então, sempre que houver alguma postagem, a gente está lá marcando, relembrando que tem pessoas morrendo e que a gente precisa colocar isso como prioridade. E, principalmente, né? A única coisa que a gente tem em comum nesses últimos 11 anos de plano diretor cicloviário é a pessoa da Secretaria a nossa autarquia de trânsito e transporte urbano, né? CTTU daqui, que é a Tassiana. E aí, ela sim, a gente precisa ter essa mudança, porque basta de mortes e uma pessoa que não se coloca, né, nesse lugar de ser esse agente modificador. Então, a gente precisa realmente essa mudança de pessoa mesmo, né? Então, é isso que a gente pede, é que vocês propaguem as nossas mensagens, que vocês fiquem ativos nas redes sociais, né? Se possível, estejam com a gente nos momentos que... Eu estou falando com Curitiba, mas eu sei que isso vai ser reverberado no Brasil inteiro, né? Então, que esse movimento seja nacional, né? Que quando a gente for fazer uma ação local, vocês também façam uma ação nas localidades de vocês, né? E a gente precisa muito que isso vire um movimento, né? Tanto que a Biciclo está dando espaço, né, para o Instagram Recife Mata Ciclistas, porque a gente tem que, sim, isso é um movimento, e que esse movimento ele precisa ser de toda a sociedade civil, e que a gente se organize, que a gente se junte em prol de baixa de morte, gente, a visão zero. A gente, nenhuma morte é aceitável, a gente não pode mais viver desse jeito. Nenhuma morte é aceitável, Bárbara, nenhuma, né? E não há justificativa para chegar nesse nível. E a gente tem corresponsáveis na cidade, né? Do jeito que a cidade está desenhada. Então, a gente não fala mais em acidentes por causa disso. Bárbara, obrigada, sei que teu tempo, meu tempo também, a gente tinha programado um tempinho só para a gente conversar, mas fica aqui aberto o nosso canal para poder acompanhar esse movimento, para que a gente consiga agregar mais pessoas e para os próximos programas também fazer sempre uma chamada e lembrar, e que isso também reflita nas nossas questões locais, no caso aqui em Curitiba, região sul, e esse Brasil todo que é possível. Nós somos irmãos, somos todos aqui muito cúmplices um do outro. Então, admiração, Bárbara, obrigada pelo teu tempo, obrigada por essa entrevista e desejo te encontrar mais vezes por motivos ainda muito melhores.
viu? Era demais, Patrícia. Valeu mesmo por esse espaço. Ele é muito importante para a gente. A gente está sempre com vocês. Valeu. Obrigada a você, querida. Estamos aqui com Bárbara Barbosa, coordenadora da Amiciclo, a organização que tem em Recife para fazer a voz dos ciclistas na capital de Pernambuco. Bárbara, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Faz uma apresentação para a gente, falar para a gente qual que é a tua trajetória. Eu sou recifense, nascida e criada em Vivida, mas e como arquiteta, né, eu digo que eu só vim conhecer a minha cidade de verdade quando eu comecei a pedalar. Então, comecei a pedalar nas ruas em 2012 e estou aqui até hoje. Então, também titulada de bicicleteira. E eu acho que é isso, assim, a bicicleta, ela faz com que você realmente conheça a sua cidade, conheça a permeabilidade da cidade, faz com que a gente possa parar em qualquer lugar e conhecer as pessoas, conhecer os cheiros. Então, eu estou sempre nesse movimento, né? Cheguei pela bicicletada, estou aqui desde a Bike Anjo e hoje coordenadora da Amiciclo. Eu sinto que a cidade é massa de se pedalar, mas que hoje a gente precisa falar sobre coisas que não estão legais e que a gente precisa melhorar muito para que a gente tenha mais pessoas se sentindo seguras pedalando aqui.